Bem-vindo ao meu primeiro podcast e hoje eu vou falar sobre Ludwig von Mises, em homenagem a esse grande defensor da liberdade individual, uma das maiores influências na minha formação como liberal clássico, porque dia 29 de setembro de 1881 nascia esse gigante do liberalismo. Eu li praticamente todos os livros de Mises, sua obra-prima é, sem dúvida nenhuma, Ação Humana, Human Action, um tijolo de mais de 1000 páginas, mas Mises merece ser devorado porque vários outros livros dele foram fundamentais para ir sedimentando aí os principais pilares da defesa da liberdade individual, do ponto de vista utilitarista, consequencialista. Mises era um tanto quanto desconfiado do argumento naturalista, da defesa de direito natural. Ele achava que isso gerava impasses que não podiam ser solucionados de forma racional. Além disso, foi um dos grandes divulgadores da escola austríaca, obviamente, junto com Hayek, que acabou ganhando o prêmio Nobel, foi aluno dele. E nos próprios seminários de Mises formou-se, então, vários pensadores que puderam manter a chama acesa aí da escola austríaca com base em Karl Menger e tudo mais. Um dos grandes méritos de Mises, sem dúvida nenhuma, foi ter mostrado por A mais B e sempre focando em argumentos e na consequência das premissas. O Mises era uma pessoa que tinha um pouco de relutância em ataques ad hominem, em até mesmo escolha de valores éticos na hora de debater e argumentar. Ele achava que era legítimo o sujeito defender os valores que fosse do socialismo ou diferente dele, desde que mostrassem que funcionava. E ele ia justamente por uma linha de argumentação lógica, praxeológica, derrubando as consequências daquelas ideias defendidas pelos seus opositores, mostrando que, com base nas premissas da ação humana, o resultado seria o oposto do defendido. Então, um dos grandes méritos, sem dúvida nenhuma, foi mostrar a impossibilidade do cálculo econômico sobre o modelo socialista. Ele mostrou como seria inviável você ter uma economia sem o livre funcionamento de preços com base na propriedade privada, que era o maior instrumento de divulgação das informações necessárias para os agentes nas suas tomadas de decisão. Outro grande mérito de Mises, sem dúvida nenhuma, foi ter previsto até mesmo a Grande Depressão, e ele tem um livro já de 1912, onde ele argumenta sobre os ciclos econômicos e sobre a produção da inflação como uma medida deliberada de governo. É um livro que já tem um século de idade, deveria ser lido hoje com muita atenção por todos eles que defendem essas medidas do Federal Reserve, do ECB, de todos os bancos centrais, na expectativa de que é possível você driblar ajustes necessários trazidos por um boom de crédito sem lastro, com base em mais e mais impressão de moeda, como se isso não fosse análogo a você estar apenas postergando os efeitos de uma ressaca necessária e até mesmo saudável, muitas vezes, para limpar o organismo dos excessos cometidos antes. E na expectativa, no afã de que você pode postergar ad infinitum tais ajustes, a leitura de Mises atenta mostra justamente que isso é impossível. O que você consegue é, eventualmente, jogar um pouco para frente tais ajustes, mas não sem agravá-los. Então você, voltando à analogia da bebida, da liquidez, injeção de liquidez no sistema, seria análogo a você achar que pode, então, fugir da sua ressaca se mantendo eternamente eufórico com mais bebida. A gente sabe que isso não existe, a gente sabe que, eventualmente, o próprio organismo vai acusar o golpe, vai sucumbir, seja por uma ressaca muito mais dolorosa, seja até mesmo por uma cirrose hepática. Essa questão da ausência de lastro, de poupança para os investimentos, e você criando, então, moeda artificial e crédito artificial no sistema. Uma outra ótima analogia de Mises era como um sujeito que vai fazer uma casa e ele vai lá e faz, então, os planejamentos com base
naquele pool de poupança existente na economia no momento. Por exemplo, a quantidade de tijolos que ele precisa, de todos os insumos. Quando o Banco Central e os bancos artificialmente manipulam a quantidade de poupança, entre aspas, disponível na economia, vários agentes são levados, então, a tomar as decisões erradas, são os malinvestimentos, que a escola austríaca chama, porque vão ter a crença de que existe mais tijolo, por exemplo, disponível naquela economia do que há de fato. Então, eles vão projetar casas de 6 cômodos, de repente. Quando chega a hora e todo mundo erra em conjunto, por conta dessas manipulações das autoridades monetárias, e vê-se lá na frente que não há tijolo suficiente para todo mundo, o que acontece? Né? A analogia é justamente essa. Quanto mais cedo você perceber os erros de prognóstico e se adaptar, por exemplo, refazendo os planos para uma casa mais humilde, de 2 ou 3 cômodos, melhor será para a economia como um todo, apesar de uma fase de ajuste dolorosa ali no início. A analogia do Banco Central inundando os mercados com liquidez é a analogia de você continuar imprimindo tijolinho de papel, como se isso fosse sustentar as residências todas planejadas pelos agentes. Óbvio que isso não vai ser possível, e no final do dia o que você vai ter são casas de papel ruindo. Né? Então, essa é mais uma analogia interessante, uma metáfora boa para simplificar o conceito dos ciclos econômicos austríacos que Mises fez tanto por divulgar. Outro grande valor que eu vejo em Ludwig von Mises, e aí é uma grande divergência que ele, sem dúvida, teria e eu tenho com muitos dos seus seguidores atuais, inclusive do próprio Instituto Mises, né, que são muito mais seguidores de Murray Rothbard do que do próprio Mises, era a sua defesa da própria democracia. Né? Mises era um liberal radical, sem dúvida nenhuma, ele via em vários neoliberais, né, uma espécie de socialismo tímido, light. Ele não seria um defensor de Milton Friedman, por exemplo, apesar de eu considerá-lo um outro grande defensor das liberdades, um sujeito, um gênio que merece toda reverência de liberais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, Mises tinha muitas divergências com Milton Friedman e até mesmo com Hayek ele teria algumas. Mas ele não abraçaria as ideias todas da forma que são vendidas pelos atuais seguidores hoje de Rothbard, que usam o nome de Mises. Né? Mises, para começo de conversa, achava que era inviável você sustentar a defesa da liberdade individual a longo prazo sem a democracia. Ele tinha total consciência de que a democracia não era um grande valor por si só e não levava a resultados ótimos e não deveria ser louvada e tudo mais, mas ele, tal como Popper e tal como Churchill, que eternizou essa ideia naquela frase de que a democracia é o pior modelo exceto todos os outros, né? Ele entendia que o maior valor da democracia estava na sua busca pacífica pela eliminação de erros, ou seja, o grande mérito da democracia era eliminar trocas sangrentas de poder, era extirpar o critério revolucionário das sociedades. Mises era, apesar do seu radicalismo na defesa da liberdade, sempre, insisto, com viés consequencialista, utilitarista, descrente da questão do direito natural, né? Desse princípio absoluto aí de não agressão que muitos anarcocapitalistas abraçaram de forma um tanto fanática, mas ele era, então, um sujeito que entendia, pelo poder das ideias a longo prazo e pelo que ele depositava de relevância a esse poder das ideias, ele entendia que era inviável você construir uma sociedade mais livre sem passar pela esfera democrática, né? Ele tinha muita desconfiança dessa questão das revoluções. Ele olhou com muita aversão para a Revolução Francesa, ele como tantos outros pensadores, e aí até da linha mais conservadora, né? Desde Edmund Burke. Mas o fato é que Mises defendia em vários livros, não é uma passagem isolada aqui e acolá, em vários dos seus livros constam passagens que são parte essencial de seu pensamento em defesa da democracia liberal. Mises era um grande liberal-democrata, radical, eu insisto, sim, defensor do foco no indivíduo, seria absolutamente crítico desse modelo de democracia mais coletivista que nós temos hoje, mas até aí Milton Friedman também era e tantos outros. O ponto é que Mises achava que não era viável você construir pilares sólidos de uma sociedade livre sem
a questão da democracia e até mesmo do Estado. Mises era um defensor da necessidade da existência do Estado para certas finalidades que ele entendia que o mercado não poderia prover. Entre elas, até mesmo a questão da justiça e da força policial, de segurança, contra as pessoas antissociais numa sociedade, né? Mises era um crítico ferrenho da anarquia. Alguns de seus discípulos, hoje não de seus discípulos, mas de Rothbard e dos anarcocapitalistas, alegam que ele estava atacando a anarquia coletivista, marxista e tudo mais, mas a anarquia atacada por Mises era a anarquia enquanto meio, ou seja, a ausência de Estado com monopólio da força legal, da justiça, né? E Mises era um defensor disso, tem trechos de seus livros que deixam isso de forma muito clara, evidente, não é passível de questionamento ou de interpretação dúbia, não é que nem a Bíblia, por exemplo, que cada um pode pescar o que quiser, né? Você pega várias passagens de Mises essenciais à sua postura política, insisto, que deixam muito clara ali a defesa do Estado como uma figura preponderante na defesa desses serviços e dessas funções que o mercado não poderia prover. Até mesmo no seu livro Burocracia, ele diz, né, ele faz uma comparação do serviço de algumas funções que devem seguir a linha burocrática. O problema para ele é o excesso de burocracia e o excesso de funções que foram delegadas a esse mecanismo burocrático de prestar o serviço. Mas a polícia, por exemplo, é um dos exemplos que ele cita nesse livro, que não poderia funcionar com base em lucro e prejuízo, e eu tendo a concordar com ele. Acho que seria um tanto estranho você ter um mecanismo, inclusive, perverso de estimular quanto mais gente for presa e tudo mais lucro você tem. É um pouco esquisito. E o próprio conceito de justiça e de leis numa sociedade não serem tratadas como a venda de camisas ou sapatos ou bananas. Então Mises entendia isso e, por isso, foi um grande defensor do liberalismo democrático. Para ele, o liberalismo sempre prega a democracia e sempre defende a via democrática como um único caminho para manter a liberdade ao longo do tempo. Então era essa a homenagem que eu queria fazer hoje a Mises. Infelizmente, eu acho que há um pouco de deturpação em algumas pessoas que falam em seu nome, sim, sem conhecê-lo tanto a fundo. Deveriam ler mais na fonte esse grande pensador, esse gigante das defesas liberais, que inclusive mostrou com a sua própria vida tais valores, né? Foi uma pessoa que fugiu do regime nazista. Aliás, tem um livro excelente sobre isso, que é o Omnipotent Government, onde ele disseca o nazismo e compara, inclusive, com o marxismo, e mostra várias semelhanças, entre elas o polilogismo, né? Essa questão de você pegar e achar que existem mais de uma lógica e coletivista, né? Então é outro excelente livro de Mises, mas ele fugiu do nazismo, foi com uma mão na frente e outra atrás para os Estados Unidos. Podia ter jogado um jogo mais confortável de contemporizações ali com o poder, com o mainstream de economia e com a sua genialidade conseguir posturas mais confortáveis na academia. Não foi o caminho que ele escolheu, ele preferiu não sacrificar a sua integridade, seus valores e suas crenças, e com isso ficou um tanto renegado naquela época dentro do mainstream, mas hoje, sem dúvida nenhuma, foi resgatado aí o papel, sim, muito louvável do Instituto Mises, divulgando textos, artigos, livros, e, sem dúvida nenhuma, essa crise moderna que nós estamos vendo serve também para ressuscitar, em boa parte, a escola austríaca. E quando fala assim a escola austríaca, é inevitável falar em Mises, um dos maiores divulgadores da escola austríaca e da teoria de ciclos econômicos, a TAS, principal pilar aí da escola austríaca, ainda mais no momento de crise como hoje que nós estamos vendo, que tem tudo a ver com essa teoria. Então é a homenagem que eu queria prestar hoje a Mises. A minha grande demanda aqui é que não se limitem a escutar podcasts ou a ler artigos sobre Mises de outras fontes. Meu grande apelo final que eu faço é
para vocês irem na fonte, direto na fonte. Quem não puder encarar ou não quiser encarar a Ação Humana, que é realmente um tijolo, mas é sem dúvida a sua magnus opus, vá para outros livros, tem vários livros interessantíssimos. Socialismo é um livro excelente, alguns um pouco mais simples para público um pouco mais leigo, como Liberalismo, Intervencionismo. São livros muito mais fáceis de digerir e dão ali pelo menos uma introduzida muito boa no seu pensamento. As 6 lições também, um livrinho simples que qualquer um pode ler em um final de semana e vai agregar bastante valor, podem acreditar. Esse que foi um dos maiores, sem dúvida nenhuma, defensores da liberdade individual, e com muito orgulho eu posso dizer que eu tenho um livro em coautoria com o Hélio Beltrão e o Wagner Lenhardt sobre ele, e um outro livro especificamente sobre a escola austríaca, que eu tenho vários capítulos que falam de Mises, porque foi, eu repito, uma das maiores influências na minha formação autodidata como liberal, um tanto radical, reconhecidamente. Então era essa homenagem que eu faço hoje, e por favor, leiam Mises direto da fonte. Bom, obrigado por ouvir esse meu primeiro podcast e até a próxima.